Bom dia! Bom dia, meninas! Tô aqui, ó, me espreguiçando. São umas 5h30, eu acho, da manhã. Tudo bem com vocês? E sextou hoje. Sextou. Gente, sabe que ontem eu tava pensando? A gente começa segunda-feira e de repente já é sexta, tá voando. Nossa, essa semana eu não vi passar. Foi assim muito rápido. Deixa eu desligar minha música aqui, né? Porque senão pensa numa pessoa que gosta de música, acorda já com música. Mas você sabe que a melhor coisa que tem é você acordar de manhã, porque a gente acorda meio, né, assim, até o tico-teco entrar no ar, e aí você já joga uma música, você já dá uma espreguiçada, já dá aquela acordada boa, e aí o dia vai que vai. Música é fantástico, né, meninas? Muito legal. Mas eu espero que todas vocês tenham passado muito bem essa semana, que tenha dado tudo certo, que vocês estejam muito bem. Falando em bem, em estar bem, com energia, disposição, vontade, você sabe que é um sintoma nosso da menopausa, né? A gente tá cansada, a gente fica sem vontade de fazer as coisas, a gente fica com a memória curta, né? Então são sintomas que a gente tem que pega muito nas mulheres na menopausa. E aí começa a ter esses sintomas aí, cansaço, falta de energia, ansiosidade, a memória muito ruim. Então são coisinhas que vão acontecendo para nós mulheres da menopausa com a queda hormonal. Mas vocês sabiam também que tem uma vitamina que faz esses mesmos sintomas e muitas vezes nós estamos com deficiência dessa vitamina e aí a gente vai e não melhora e não sabe o que está acontecendo e muitas vezes é só uma deficiência. Vocês sabiam, meninas, que o nosso corpo, para tudo funcionar direito, ele é dependente de nutrientes, de vitaminas, minerais, bons carboidratos, boas gorduras. Para tudo acontecer aqui dentro, nós precisamos de nutriente. À medida que vai faltando, eu vou abrindo um leque aí de problemas. Então a gente precisa estar muito atento nas deficiências. Será que eu estou consumindo as fontes adequadas? E muitas vezes, às vezes a gente está consumindo, mas a gente não está absorvendo aquele nutriente corretamente. Porque a casa tá bagunçada, o intestino não tá legal, o estômago não tá legal, a casa tá bagunçada e daí a gente não absorve. Então a gente precisa ficar atento, porque muitos sintomas é deficiência de vitaminas. E uma vitamina que eu quero falar com vocês hoje, que é muito, mas muito comum estar, eu não sei o que tá acontecendo até hoje, porque hoje, essa semana, eu venho já um mês aí seguido, os exames que eu tenho pego das minhas pacientes estão todas com a B12 baixa. A vitamina B12 lá no chinelo, né? E o ideal lá nos exames é que essa B12 ela esteja lá, ela vai, vamos imaginar aqui, de 200 até 1000, o ideal é que ela esteja no meio, pelo menos, né? Então, o que é uma boa B12? 500, 600, e eu tenho pego lá, assim, ó, 200, já peguei até de 100 e pouco, uma B12 muito baixa. E aí não tem, aí eu vou tendo vários sintomas aí, e aí vem a menopausa. Aí vocês já pensaram no que pode acontecer? Agrava tudo, vira no giraia, gente, né? Porque vem uma turbilhão aí de sintomas. E aí, não é vida? Aí a gente começa a sofrer muito. Então, é muito importante, meninas, quando vocês forem
pedir para o seu médico o exame, peça a B12, porque hoje tem muitas pessoas com B12 baixa. E aí a gente tem um monte de sintomas que poderia ser tão simples, né? Melhorar, as pessoas ficam aí com problema e o pior é que a falta da B12, ela pode abrir um leque de outros problemas e vira uma bola de neve. Então, quando a gente pensa na B12, a B12 ela é liberada, né? Então a gente come os alimentos, tá? E daí essa B12, ela vai se ligar lá à hepatocorrina. A hepatocorrina, ela é um ligante de B12 lá no nosso estômago. Essa hepatocorrina, ela protege lá contra o ácido clorídrico, contra enzimas, para que essa B12 lá, essa é uma proteína, né, ligante aí da B12, então ela entra no estômago, eu comi, ela entra no estômago, ela se liga a essa proteína ligante da B12 e ela vai ser quebrada lá no nosso duodeno. Lá no nosso duodeno, então ela é quebrada. Então, após essa quebra da B12, essa B12 ela vai se ligar lá no finalzinho do nosso ilho, tá? E esse complexo aí esse complexo, ele é dependente, meninas, do nosso pH do estômago e ele é dependente de enzimas, né? Para que tudo isso aconteça e essa B12 chegue lá, para que ela seja absorvida. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente está muito assim com Vocês sabiam que o estômago nosso é um órgão que ele precisa ser ácido? Não existe nada mais ácido do que o nosso estômago. Ele precisa ser ácido justamente para quebrar, para transformar aquele alimento, para chegar lá no nosso intestino o nutriente. E hoje as pessoas, elas estão com o estômago mais alcalino do que ácido, que é aquela pessoa que assim, ó, come, se sente estufada, aquele alimento parado, fermenta, come, fica um barrigão. Então, o que tá acontecendo ali naquele estômago? Tá faltando enzimas, tá faltando ácido clorídrico, então para tudo ali, para de ficar rotando, daí pode ter complicações, pode ter dor de estômago, e isso tá ligado com uma uma diminuição do nosso ácido clorídrico, e aí a gente chama isso de hipocloridria. Só que se eu tenho uma hipocloridria, eu também não vou absorver corretamente a nossa B12. E aí a gente começa a ter problemas. Por isso que hoje tá muita gente aí com B12 baixa. E aí, meninas, o que é uma falta, Catarina? O que é uma falta da B12? Quais são os sintomas? Como é que eu posso observar, começar a ficar de antena ligada com a minha B12? Como é que eu posso observar os sintomas? Tá, então vamos, uma coisa assim que pode estar acontecendo, dor de cabeça. Dor de cabeça pode ser uma diminuição da B12. Tontura, vertigem, sabe? Aquela zonzeira. Fala, nossa, eu não tinha isso, e de repente eu comecei a ter essa zonzeira, essa tontura. Claro que tem outras coisas pra gente avaliar, mas a gente tem que ficar de olho na B12 quando começa a acontecer isso. Aquela mudança repentina de humor. Uma hora eu tô bem, de repente, uau! Eu me explodo, né? Eu tô assim, aquela mudança repentina do nada, eu fico mal-humorada, né? Então, isso é um sinal que a B12 pode estar ruim. Sabe aquele cansaço, aquela fadiga, assim, a gente prostrada, né? Você não tem vontade de fazer nada, muito cansado. Fala, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu tava com energia, eu tava bem. Então, olha só, esses sintomas,
E a menopausa. Na menopausa acontece isso também. Aí pensa com a deficiência de B12, eu intensifico o meu cansaço. Então aquele cansaço, aquela fadiga extrema. E aquele formigamento que começa a acontecer, aquele adormecimento, formigamento lá nas nossas mãos, nos nossos pés, sabe que às vezes eu encosto ou fico assim, dá aquele formigamento dependendo da posição, ou eu estou dormindo, fica aquele formigamento no pé, ou qualquer coisa formiga, né? Aquela sensação de formigamento, pode ser um sintoma da B12. Aquela indigestão, assim, aquela digestão lenta, né? Então, como eu falei, aquele processo, aquele alimento parado, aquela coisa assim, estufamento, literalmente aquela sensação, assim, eu posso ter aí até um refluxo, porque tá tudo parado lá dentro, né? Ficou ali uma coisa assim que não desce, não sobe, fica ali paradão, e aí eu começo a fazer uma fermentação, aí eu começo a estufar, aí eu posso ter dores. Então, aquela digestão lenta que eu como, parece que tudo estufa. É muito comum, assim, nossa, os pacientes às vezes que eu pego falam assim, nossa doutora, eu não posso comer nada mais, tudo que eu como estufa, para, né? Então pode ser que seja uma deficiência da B12. Tudo difícil, né? Tudo muito lento. E sabe uma outra coisa que também vocês têm que observar? É o intestino. Então, assim, aquela eliminação de fezes feita com esforço, né? Porque a gente tem lá no nosso intestino várias coisas que fazem, uma delas é a serotonina, que fazem o empurrar as fezes, né? Que dão aquele estímulo lá para as nossas fezes saírem. E aí eu fico, como se eu tivesse assim, eu tenho que ir no banheiro e fazer muita força, porque como se as fezes parassem ali e não tem aquele estímulo para elas virem. Então eu vou ter assim uma tendência a mais do intestino preso. Pode pensar assim, nossa, mas o meu intestino estava tudo funcionando, estava tudo certinho, eu estou tomando água, eu estou comendo fibra, eu estou fazendo um monte de coisa e o intestino está parado, tá? Então, é aquele ressecamento e ele não funciona todos os dias alternados, ele fica naquela bagunça, a não ser que você provoque, coloque um laxante ali, mas o normal, mesmo você comendo ali as fibras, tomando água, né, ele emperra, tá? Então isso é uma coisa assim que vocês têm que estar observando aí. Irritabilidade, né? Irritabilidade, como eu falei, do nada tá explodindo, do nada tá, né? Fraqueza muscular, aquela coisa assim, que a gente vai, né? Então, aquela fraqueza muscular. E observar também, meninas, a língua, tá? Então, por exemplo, aquela língua mais avermelhada, tá? Então, a língua mais avermelhada, ela pode ficar assim mais lisa, tá? Uma língua avermelhada, lisa e dolorida, tá? Aquela língua mais dolorida. Às vezes pode acontecer também falta de apetite, tá? Falta de apetite, dificuldade em respirar, aquela respiração curta. Então, assim, todos esses sintomas não significa que você vai ter todos esses sintomas, né? Você pode ter uma ali, uma aqui, ou dependendo da deficiência pode vir a cavalo tudo, né? Então, são sintomas que para vocês começarem a observar, que de repente não era assim e de repente começa a dar. Outra coisa é memória curta, aquela memória assim, falar, nossa, eu não era assim, agora minha memória tá muito ruim, eu tô esquecendo de tudo, eu fico assim, aérea, eu fico literalmente com uma memória muito ruim, aquela pessoa que fala assim, nossa, minha memória, meu Deus, não sei o que tá acontecendo, esqueço tudo que eu leio, eu já não sei mais nada, se eu vou num curso, eu já não sei mais nada, então tem que observar aí esse sintoma. Então, olha meninas, quantos sintomas que uma B12 uma deficiência
Por isso que eu falo para vocês que a gente é formado de nutriente e quando falta um nutriente, a máquina encrenca. Eu começo porque para tudo acontecer no nosso corpo, eu preciso do nutriente, das vitaminas, minerais, enfim. E aí falta, ele começa a não fazer aquele setor. É como se, igual, eu sempre tô falando aqui para vocês, como se fosse um bolo. Eu faço o bolo, peguei uma receita de um bolo delicioso e aí eu vou fazer o bolo. Só que eu esqueço ingredientes. Eu coloco, falta ingredientes ali. Então o bolo não vai sair igual, né? Então aquela receita é que não saiu legal. E algum erro no caminho. É mais ou menos isso. E daí a gente começa a ter os sintomas. E vamos pensar aí, assim, de alimentos, né? De alimentos que a gente, aonde mais? Quais são as fontes alimentares de B12? Ovo. Ovo tem B12, então ovo é rico em B12. E as carnes, né? Carnes vermelhas, principalmente as carnes, tudo que vem do animal tem B12. Leites e derivados também tem B12 e os frutos do mar, por exemplo, o molusco tem bastante B12. Então, assim, tudo que vem do animal vai ter bastante B12. Então, por exemplo, uma pessoa vegetariana que não come carne, é importante sempre estar vendo a B12 e precisa suplementar, né? Porque senão, meninas, o bicho pega. O bicho pega. Só que eu posso ter uma B12 mesmo comendo todos esses alimentos. Nossa, Catarina, eu descobri que a minha B12, isso acontece muito. Eu peguei várias pacientes que são carnívoras, inclusive, e que estavam com a B12 baixa, tá? Então isso pode acontecer sim, por conta do que eu falei para vocês, não tá absorvendo, né? Então eu tô com uma digestão ruim, eu tô comendo as coisas erradas que não são bem-vindas pro meu corpo, eu tô me alimentando muito mal, tá faltando também outros nutrientes, e daí eu fico com uma digestão, eu não tenho enzima, meu ácido clorídrico tá ruim, né? Então eu tô com um pouco ácido, então eu começo a ter, ao invés de estar um estômago ácido para matar, tipo assim, tudo. Por que ele é ácido? Porque a gente tá o tempo todo, né? Então, por exemplo, eu peguei ali e pus a mão na boca. Eu tô aqui, a mão na boca. Entra coisa, eu comi lá uma salada com parasita. A gente sempre tá colocando coisas, bactérias, coisas, fungos, que a gente tá inalando. E qual que é a função dele ser ácido? Porque aí quando chega ali, ele destrói. O problema é quando ele tá alcalino, daí que começa a passar tudo. Por isso que a gente fica com mais suscetível a passar parasita, a entrar um fungo, uma bactéria, um vírus, porque a porta tá aberta. Porque eu tô eu tô com uma hipocloridria, com uma diminuição do ácido clorídrico que nos protege, tá? Então, por isso que é importante o estômago ele ser ácido. E o que a vitamina B12, a falta dela, pode provocar no nosso corpo? Várias coisas. Então, ela pode, por exemplo, aumentar a nossa homocisteína. A homocisteína ela é fator de risco cardiovascular quando ela tá alta. É um exame que a gente sempre tá pedindo, porque às vezes lá o colesterol tá tudo bonitinho. E aí a gente vai ver a homocisteína muito alta, então que vai formar placas lá nas nossas artérias, e aí isso vai gerar, a gente pode ter um infarto. E na menopausa, a gente fica mais suscetível, né, às doenças aí cardiovasculares, a infarto, a gente começa a ter o mesmo risco que o homem na menopausa. Então, a falta da B12, ela pode aumentar a homocisteína, ela pode levar às doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, doenças do coração, várias doenças aí a gente pode estar ligada quando a gente pensa em coração pela deficiência da B12.
A função cognitiva, como eu falei para vocês, cai. Literalmente cai, eu não sei mais nada, eu esqueço tudo, eu fico aérea, eu fico, né? A gente fica, compromete bastante aí a função cognitiva. Câncer, a falta da B12 também, ela pode ser uma porta aí para câncer, como eu falei, diabetes. Osteoporose também pode estar ligado com a deficiência da B12. A função imunológica nossa também fica comprometida com a deficiência da B12. Anemia perniciosa por deficiência de B12 a gente pode ter. E só para vocês entenderem um pouquinho assim a cascata lá da nossa homocisteína, então a gente tem uma cascata. A homocisteína, ela vem das nossas proteínas da dieta. Então eu comi carne, essa carne ela vai ser quebrada e vai chegar lá na nossa corrente sanguínea em forma de aminoácido. E um aminoácido que chega é metionina. Então, da carne eu formo a metionina. Vou formar outros aminoácidos, mas eu vou formar um deles, a metionina. Essa metionina, ela não para a via por ali, né? Simplesmente chegou ali e tal. Ela vai sofrer transformações. E essa transformação aí da metionina, ela vai formar cistationa. Ai meu Deus, deixa eu lembrar aqui. Cistationina, é isso. Cistationina. Essa cistationina para formar, ela é dependente de algumas vitaminas. Então, olha como o nosso corpo ele é maravilhoso. Então, ele é dependente de ácido fólico, ele é dependente de B12, de B6 e de betaína, que é uma enzima. Então, para fazer essa transformação, a gente depende desses nutrientes. Por isso que eu falei, nós somos formados de nutriente. Se faltou, não tem como a máquina fazer direito as coisas. E aí, não para a via por aí. Essa cistationina, ela vai se transformar em cisteína, que é um outro aminoácido. E aí, essa cisteína vai virar glutationa. A glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase, meninas, é uma enzima poderosíssima no nosso corpo. Ela atua na imunidade no nosso corpo. Se a gente não tem baixa glutationa, nossa imunidade, nosso setor antioxidante, ela é uma enzima poderosa que atua como antioxidante, varredora de radicais livres, ajuda no rejuvenescimento, acode todo o nosso corpo. Então a gente precisa estar bem de glutationa peroxidase. E da onde que veio essa glutationa peroxidase? Da carne que você comeu. Só que, meninas, não é só comer a carne, tá tudo certo. Eu preciso ter os transformadores no meio do caminho, né? Senão não acontece, senão não forma a glutationa. Então, não é só comer. Eu preciso estar bem com essas vitaminas, senão a coisa não acontece. Por isso que a gente é formado de nutriente, por isso que eu sempre tô falando aqui, vamos colorir nosso prato, vamos deixar um monte de nutriente, vamos prestar atenção no que a gente tá comendo, porque se faltou, eu não tenho. Aí eu começo a envelhecer, começo a cair minha imunidade, começo a ficar doente, porque tá faltando nutriente aí. Tá? Então, para chegar em forma da proteína que eu comi até a glutationa peroxidase, que é essa, né, poderosíssima aí no nosso corpo, que a gente tem que estar assim super bem com ela, eu dependo dessas vitaminas aí no meio do caminho, né? Então eu preciso estar bem de ácido fólico, eu preciso estar bem de B12, eu preciso estar bem de B6 e eu preciso estar bem de betaína. E aí, o que acontece? Vamos supor que eu esteja com uma deficiência de B12, tá? Faltou B12, a minha B12 tá lá no chinelo. Aí eu vou comer a carne, só que ela não vai se transformar em metionina para formar a glutationa. Ela vai entrar por uma outra via. Ela vai formar aí a homocisteína.
E aí eu aumento essa homocisteína e eu começo a ter lesão lá no nosso endotélio. E aí, sabe o que vem? Aterosclerose. Aterosclerose. Tudo começou com uma deficiência de vitaminas. E uma delas, a B12. Então, sempre quando a gente pede, meninas, um exame, né? A gente sempre tá pedindo homocisteína. Quando a gente pede, digamos que o médico não pediu a B12, né? Eu sempre peço vitamina B12 e a homocisteína. Se a homocisteína está alta, eu já penso, B12 baixa, eu já preciso melhorar essa B12 aí, eu preciso olhar para o ácido fólico aí, eu preciso olhar para nossa vitamina B6, então a gente já vai melhorando as fontes, aí a gente já vai vendo, e dependendo se tá baixo, a gente tem que suplementar, né, é importante aí suplementar, e dependendo se tá muito baixo a B12, injeção, tá, então tem que, para dar aquele up, porque aí eu começo a ter problemas sérios. Não é legal isso, meninas? A gente, é o que eu falo, ó, dentro do nosso corpo é uma casinha, uma casa muito perfeita, onde tá tudo organizado, cada coisa no seu compartimento e cada um depende do outro. Então, aquilo que eu falei para vocês, eu preciso estar bem, com uma boa quantidade de ácido clorídrico, eu preciso estar... e aí, vamos imaginar assim, ó, então, pessoas com distúrbios lá no intestino. Então, assim, o intestino delgado, o estômago... são pessoas, por exemplo, a doença celíaca, as pessoas que têm doença celíaca, que não pode comer glúten, nada, né? Que são aquelas pessoas bem celíacas aí, as doenças de Crohn, retocolite, todas as doenças inflamatórias intestinais, né? Também não conseguem absorver B12. Por exemplo, um bariátrico não consegue absorver B12, por isso que ele vai ter que tomar pro resto da vida. B12 é uma das vitaminas que fez cirurgia bariátrica, vai ter que estar ali, tete a tete, sempre olhando. Pessoas com problemas intestinais, as infecções intestinais, né? Aí vai ter que olhar com carinho com a B12. E aí, então a gente precisa, por exemplo, muitas vezes como eu falei, eu tô comendo carne, eu tô comendo tudo, as fontes, tem ovo pra caramba na minha alimentação, mas eu não estou absorvendo essa B12, e aí eu preciso desse reforço, então bariátrica. Parasita, entrou um parasita dentro da gente, a gente pode não absorver B12 também. Então, olha quanta coisa que impede no caminho. Então, não é só chegar ali o alimento e eu vou garantir que tá tudo certo lá no final. Não é assim. Tem que estar tudo prontinho. Oi, Marla, bom dia! Marla, cabelo da beleza, muito bem. Marla, a gente tá falando... Não é a Marla, gente, eu tô ceguinha aqui, ó. É a Maria. Maria, tudo bem? Maria, desculpa errar seu nome. É que de manhã, você sabe que a gente acorda meio dormindo, né? E daí a gente fica meio... A visão na menopausa já cai, né, meninas? Já cai. Eu uso óculos... Mas eu uso óculos ainda para ver exame, ainda não me acostumei a usar no dia a dia, eu preciso usar. Voltou. E daí eu olho assim, às vezes dá aquele assombreado. Tudo bem? Olha, a gente tá falando sobre a importância da vitamina B12 no nosso corpo na menopausa, tá? Que tem vários sintomas que acontecem que tá ligado aí com vários sintomas da menopausa e muitas vezes é uma deficiência de B12. Então eu vou deixar essa live gravada, aí vai lá, assista, porque é bem importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Saber o que tá
acontecendo. Então, quando ele está trabalhando, né, ele tem uma normalidade, né, acontecendo, e de repente saiu, nossa, não era isso, agora é isso. Santos, bom dia, seja bem-vindo. Então, a gente precisa conhecer o nosso corpo, ver o que está acontecendo, né? Nossa, não era assim, agora tá assim, eu tô com esse sintoma, né? Por que isso daqui não tá funcionando direito? Então, a gente tem que começar a se conhecer, né? Não deixar simplesmente ir caindo os negócios e falar, opa, e ficando doente e a coisa virando no giraia. Não dá, meninas. Então, a gente precisa aprender a se conhecer. Então, eu falei para vocês vários sintomas, né, de uma deficiência de uma B12 e o quanto ela compromete. Vocês viram o quanto ela compromete o nosso corpo? Aí, quantas doenças que pode estar ocasionando? E tudo, olha, eu sempre tô falando aqui, né? Nada vai acontecer no seu corpo se você não plantar. Sabia que você que planta a doença? Eu tô com diabetes, você plantou. Eu tô com colesterol alto, você plantou. Se você não nasceu com isso, e ele só foi adquirido ao longo da vida, você plantou. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que começar a mudar a sua saúde, começar a melhorar, parar de ficar plantando doença em você. Então, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo com a gente. O problema está na gente. Então, se eu tô com dor de cabeça, o que será que eu comi? Será que eu tomei água? Será que tá faltando algum nutriente? O que será que tá acontecendo para eu ter? Ou será que eu fiquei muito estressada? Será que, sei lá, tá faltando magnésio? Tá faltando alguma coisa? Então, a gente tem que ir nos causadores. E o que a gente faz? Vai lá, toma um remédio, aí intoxica mais o fígado, aquele remédio vai piorar outro sintoma, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquela bagunça. E vai virando aquela bola de neve, né? Aquela bola de neve ali com um monte de sintomas. Então, meninas, bora se cuidar, bora se amar, bora fazer as coisas corretas. Então, a partir do momento que eu tenho disciplina, né, desde o acordar até o dormir com a minha alimentação, eu olhar pro prato de vocês, o que eu tô comendo, o que eu tô colocando no meu dia a dia, aí, porque comer, a gente sabe que é muito gostoso, né? É muito bom, é prazeroso, principalmente as porcarias, a gente ama, e o nosso cérebro, ele é folgado, ele gosta de uma maciota, de uma coisa tranquila. Então, a partir do momento que eu tô naquela zona de conforto, dando as coisinhas boas, aquelas porcariadas que a gente gosta de comer e não foco naquilo que a gente quer, que a gente precisa, né? Então, não que a gente não possa comer uma porcaria, mas a gente tem que primeiro focar no saudável, tá? Para depois colocar uma porcaria e não todo dia. E aí assim a gente vai melhorando a nossa saúde. E a B12, como eu falei para vocês, ela é fundamental. Ela depende não só do que eu estou comendo, né? Eu posso, como eu falei para vocês, eu posso estar comendo, ser um carnívoro e tá com uma B12 no chinelo, porque a casa aqui dentro tá bagunçada, minha digestão tá ruim, meu intestino tá ruim, então eu não vou absorver. Essa B12 ela não vai chegar lá no local que é para chegar para fazer as coisas acontecerem. E aí eu fico com deficiência. Então olhem para vocês com carinho, tá? Porque eu sempre falo, nós somos a última bolacha do pacote. Então é assim que a gente tem que se ver, tá? Se amar, se gostar e cuidar da gente com carinho. Então, e nada melhor do que você olhar para sua saúde, para sua alimentação que você tá comendo. Tá bom, meninas? Então, fica aí essas dicas da B12 para vocês se policiarem aí e cuidar para que vocês fiquem bem, porque olha quantos sintomas que uma B12 pode ocasionar, né? Então, aí vocês começam a cuidar de vocês com carinho. Agora eu vou preparar o café do maridão
e vou treinar. E aí bora lá, né? Vamos fazer essa sexta-feira acontecer. Aqui em Curitiba tá um sol, não, tá quente. O final de semana promete muito calor. Então bora lá fazer o nosso dia acontecer, né? Que eu quero que seja assim um dia maravilhoso, uma sexta-feira maravilhosa para vocês e um final de semana muito abençoado. Tá bom? Vou deixar essa live gravada aí para vocês. Um ótimo dia aí. Beijo, 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 beijo.